O ex-presidente Jair Bolsonaro continua reforçando que deve seguir atuando nos bastidores da política pelo período em que ficar inelegível. Vamos entender melhor esse cenário técnico, jurídico agora, com o jurista Adib Saad, que já está aqui ao vivo conosco no Jornal Jovem Pan. Doutor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia, é uma alegria estar com vocês novamente. Vamos então para as análises técnicas, jurídicas e possibilidades para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para relembrar a nossa audiência, na última sexta-feira, por 5-2, o TSE considerou o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenou, melhor dizendo, e o considerou inelegível pelos próximos 8 anos. A defesa já disse que vai recorrer, o próprio ex-presidente disse que vai recorrer dessa decisão. Agora, quais são essas possibilidades de recurso que a defesa tem? E já emendo com uma outra pergunta. Diante dessas possibilidades, quais são as chances reais desses recursos serem acolhidos? Muito bem, Lívia. A matéria é complexa, ela não é simples, né? Essa decisão foi a respeito de uma ação de investigação judicial para saber se aqueles atos praticados lá no dia 18 de julho de 2022, uma reunião realizada pelo ex-presidente na convocação de embaixadores, em que ele falou a respeito da sua própria gestão, da sua administração, colocou alguns fatos relativos ao seu possível e virtual adversário, colocou fatos a respeito do Poder Judiciário, se aquilo se enquadrava ou não dentro do período eleitoral ou pré-eleitoral, e também a questão da gravidade dos fatos que estavam sendo analisados. O Tribunal Superior Eleitoral julgou esses fatos, decidiu não por unanimidade, mas por maioria de votos, e aplicou a sanção prevista na lei complementar, que é a inelegibilidade. Portanto, por 8 anos dessa decisão, o presidente não pode concorrer a nenhum cargo, o ex-presidente não pode concorrer a nenhum cargo. O que cabe desta decisão? Em um primeiro momento, no Tribunal Superior Eleitoral, um recurso chamado embargos de declaração. Quando a defesa ou a parte entende que existe algum tipo de omissão, de obscuridade, de contradição, algum erro grave no fato que foi colocado como fundamento desta decisão, esses embargos podem ser interpostos para aclarar, para sanar o vício dessa decisão. Ou seja, ao apontamento do vício, esse vício é levado aos julgadores e a defesa pede, a defesa de qualquer das partes pede que esse vício seja sanado. Eventualmente, em casos excepcionalíssimos, em ocorrendo esse vício, há a possibilidade de ser atribuído um efeito chamado infringente, ou seja, um efeito modificativo daquela decisão. Se esse vício existir, esse vício apontado for grave o suficiente para modificar o entendimento da corte, ele será capaz de alterar parcialmente ou totalmente o julgamento. Qual é a chance, no meu entendimento, disso ocorrer no TSE, dada a clareza dos votos dos ministros que analisaram os fatos? Praticamente nenhuma. Os votos foram bastante claros, eles analisaram exatamente aquilo que foi colocado tanto pela bancada dos advogados que entraram com a ação de investigação, quanto pela defesa, que foi uma defesa extremamente qualificada. Eles expuseram todos os fatos de forma absolutamente clara e com extrema competência, e os fatos foram exaustivamente analisados. Nós podemos concordar ou não concordar com a decisão dada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Tanto que há divisão, foram 5-2, ou seja, não há unanimidade no entendimento da Corte Eleitoral. Mas levar isso, dizer que há um erro ou uma falha grave na análise pelo tribunal, dificilmente através de embargos de declaração, que é o último recurso que eu vejo nesse momento, dificilmente haverá uma modificação. Depois disso, se entrar ou não com embargos de declaração, um último recurso, que é o chamado recurso extraordinário, para o próprio Supremo Tribunal Federal, em que se pode discutir a violação de algum dispositivo da Constituição Federal. Ou seja, se algum dos temas, alguma regra ou algum princípio da Constituição Federal tenha sido violado pelo julgamento, que ele tenha sido violado frontalmente ou cuja vigência tenha sido negada neste julgamento. Ou seja,
se tiver alguma previsão na Constituição Federal que não tenha sido expressamente aplicada, que tenha sido violada, ferindo algum direito fundamental, seja do candidato, seja da acusação. Isso pode vir a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a matéria também já foi questionada no próprio Tribunal Superior Eleitoral e me parece que está, nesse momento, suprida a deficiência. Mas há possibilidade de interposição do recurso para revisão, através de recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal, e aí, então, se esgotaria a instância dentro do Poder Judiciário brasileiro. Agora, doutora Adib, muito boa a explicação, muito clara. Supondo, então, ou vamos supor que a defesa vá alegar esses vícios no julgamento e vá apresentar o que muito possivelmente vai acontecer, esse recurso ao TSE, como o senhor explicou. Essa questão da minuta ou decreto, ou minuta de decreto, como foi chamada, de estado de defesa no TSE, na tentativa de alterar o resultado das eleições, minuta que foi apreendida pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres. Ela pode ser muito explorada pela defesa. Por que eu pergunto isso? Lá em fevereiro, me corrija se eu estiver enganada, os ministros decidiram que ela tinha tudo a ver com a ação e que ela deveria integrar essa ação que terminou de ser julgada na última sexta-feira. Mas algumas divergências surgiram, levantadas principalmente pelo ministro Raul Araújo, sobre realmente ela fazer parte dessa ação, ser parte dessa ação. Com base nessas divergências, é possível que a defesa explore contradições pelo uso da minuta nessa ação, nesse julgamento? Lívia, a sua pergunta ela é excelente e eu acho que é extremamente cabível, porque nós vivemos um momento, lamentavelmente, de certa insegurança para toda a população e isso não é bom, não é bom. Uma das razões de existência do direito, de todo o ordenamento jurídico, de todo o trabalho dos advogados, dos nossos magistrados em primeira, segunda instância, na instância extraordinária, é levar segurança jurídica ao nosso povo, à nossa nação, para que as pessoas possam viver, falar, se expressar livremente, sem nenhum tipo de surpresa a 1/10 hora. O que ocorre, né? Dentro de um processo, de qualquer processo, quando ele se forma, quando alguém é acusado de alguma coisa, quando alguém é demandado, vamos supor, numa ação simples de despejo, de cobrança de um cheque, de uma nota promissória, nós temos duas coisas fundamentais que é bom deixar claro para a nossa população. Uma coisa é o chamado pedido, né? É aquilo que se pede em relação a alguém. Uma segunda coisa é a chamada a causa de pedir, né? Qual é o motivo do pedido? Trocando em miúdos, né, de forma muito clara, quais são as razões de fato e de direito pelos quais esse pedido está sendo deduzido, esse pedido está sendo feito. Então, eu peço a condenação de alguém em virtude de, digo quais são os fatos e digo qual é o direito. Muito bem, a partir do momento em que a parte contrária é chamada ao processo para responder, aí está formado o processo. Eu não posso, no curso do processo, começar a emendar essa ação e inserir coisas novas a todo momento, depois que a defesa já foi feita, depois que as provas já foram produzidas, depois que o juiz já determinou quais são os pontos controvertidos da lide e disse que testemunhas você pode ouvir, disse quais provas serão produzidas, e aí, de surpresa, sem nenhum tipo de aviso, uma das partes vai e emenda o pedido ou diz